tarde, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras, né? As brincadeiras que estimulam o desenvolvimento das crianças, tanto as crianças dentro do autismo quanto as demais crianças, certo? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, pessoal, ela se dá desde o momento que a gente nasce, né? Quer dizer, desde o útero, a criança, o bebezinho já está aprendendo lá sobre quem é aquela mãe dele, né? Quem é aquela mãezinha. Então, a aprendizagem, né, fora do útero se dá dos 0 aos 6 anos através de experiências, né? Da observação, da imitação e de um mediador, né? Qual é o primeiro mediador? O pai, a mãe, o vô, a avó, aquelas pessoas que estão ali com aquela criança, né? Então, o primeiro brinquedo que a criança tem é o próprio corpo, né? Quando ela está tomando banho e bota o pezinho na boca e bota a mãozinha na boca e faz aquelas bolinhas todas do bababá. E a mãe ainda vai dando sentido àquele corpinho dela, aquelas vocalizações que ela está fazendo, né? Então, esse sentido, ai, que pezinho lindo, ai, que mãozinha gordinha. Então, esse sentido essa é uma brincadeira, é uma troca, certo? Então, quando você vai brincar com uma criança, né, que tem autismo, a gente tem que pensar o que a gente vai estar trabalhando com essa criança, né? Porque a gente precisa ensinar ela a esse brincar funcional, né? Então, o que a gente vai estar trabalhando? A atenção compartilhada, o olho no olho, a imitação, né? Unir a atenção compartilhada e a imitação, eu vou ter o quê? A interação social, que é o que eu preciso chegar dentro do TEA, né? Que é a comunicação, que é onde a dificuldade deles, vamos dizer assim, né? Para ficar mais fácil para todo mundo de entendimento. Mas eu vou falar mais explicadinho daqui um pouquinho mais. Então, assim, a brincadeira faz com que a criança introjete as regras sociais, né? As relações que a gente vive no nosso mundo de adulto. Então, assim, quando estamos brincando, está acontecendo um compartilhamento de atenção, né? Então, é entre eu, o outro e o objeto que a gente está compartilhando, né? O livrinho, o brinquedinho, certo? Então, assim, vai se dar uma troca de olhares, uma troca de diálogos, né? Tu pergunta ou tu canta uma musiquinha, a criança te faz a devolução do restante da música, ela te dá uma resposta. Então, assim, as crianças dentro do autismo, elas vão ter um pouco de dificuldade aí, né? Ou elas não vão fazer tão bem esta brincadeira, certo? Por quê? Porque elas têm essa dificuldade de abstrair, né? Então, nós precisamos trabalhar essas brincadeiras de várias formas e de repetida vezes, certo? Então, eles têm dificuldade também de flexibilização cognitiva, né? Então, logo a gente precisa criar, né, estratégias, né, através de cartões, através de fichas, enfim, cada um vai ver uma estratégia para trabalhar lá com seu filho, com seu aluno, né? Para que ele possa entender que aquela brincadeira vai ter um tempo para começar e um tempo para terminar, né? Porque às vezes eles têm dificuldade disso, de iniciar a brincadeira. Depois que eles iniciam, eles não querem mais parar. Então, a gente precisa também ir pensando como é que a gente vai fazer essa ponte aí para que eles entendam, né? E se eles entendem melhor através de imagens, a gente pode criar imagens onde situações da rotina, né? Agora é a hora da brincadeira tal. Daqui um pouquinho vai terminar essa brincadeira, vai ser a hora de olhar o livrinho, de fazer o tema, de fazer o lanche, né? Então, eu vou mostrando essas fichinhas e ele vai compreendendo, certo, pessoal? Então, através das brincadeiras, nós proporcionamos o quê? Um engajamento entre as crianças, né? Uma inclusão entre elas, certo? Então, através da imitação, né, desta brincadeira, dela observar o adulto, né, ela vai aprendendo como é que acontecem as coisas no mundo exterior dela, né? Não no mundinho dela, mas no mundo dela de relações. Vocês estão compreendendo? Então, nós precisamos trabalhar, sim, muito as brincadeiras, né? Brincadeiras de roda, brincadeiras com jogos, brincadeiras com, tipo assim, bolinha de sabão, né? Eu vou trabalhar muito o contato visual, é uma ótima brincadeira, né? Para estimular, vai estar lá soprando, formando a bolinha.
eu vou olhar para aquela bolinha, ele também vai olhar, a gente vai verbalizar, ai, que legal, né? Então, isso tudo é muito importante, né? Brincadeira com música, cantigas de rodas, as melodias, leitura de historinhas, né? Tipo assim, na leitura, né? Então, na leitura, a criança, ela mantém a atenção nos trechos, mesmo que ele não esteja mantendo a atenção em ti, esteja caminhando na sala, e tu tá contando, mas ele tá ouvindo, pessoal, certo? Então, assim, não precisa contar. Peguei um livrinho para trabalhar com o meu filho ou com o meu aluno, né? Não preciso contar toda aquela história naquele dia. Não, eu posso contar trechos da história, né? Então, tudo a gente vai mediar conforme é a suportabilidade, né, daquela criança para aquela situação ali, certo? Então, tudo eu preciso ver como é que vai estar as questões do meio ambiente. Não pode ser uma coisa rígida, tem que ser uma coisa flexível, né? Depende do dia, vamos dizer assim, né? Tem que ser super flexível. Então, assim, quando eu trabalho também, né, com quebra-cabeça, né, quebra-cabeças pequenos, com poucas peças, né? Então, o que eu vou estar fazendo? Vou estar estimulando, né? Vou estar estimulando o quê? A interação social, né? Eu vou permitir que talvez no primeiro momento ele não consiga montar sozinho, então ele vai precisar do quê? Da aproximação de um adulto, da mediação deste adulto, certo? Então, vocês viram quanto que o jogo, o brinquedo, ele é importante para desenvolver as habilidades de uma criança? Né? Então, assim, a flexibilidade mental, vou estar trabalhando aí, por quê? Porque é uma capacidade que a criança vai ter de resolver aquele problema, né? Aquela peça não está encaixando ali, mas o que eu preciso fazer? Né? O que acontece? Às vezes a criança dentro do autismo, né? Ela vai ter essa dificuldade aí, né? Ela vai querer, de forma rígida, encaixar aquela peça do mesmo jeito, né? Ficar ali brigando com aquela peça. Então, tá na hora de tu entrar, ó, assim não dá, quem sabe tu bota aquela outra peça ali, né? Eles não conseguem fazer isso, enxergar deste outro ângulo que a gente enxerga, né? Então, eles sempre vão precisar de alguém fazendo esta mediação. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o brincar é muito importante, né? Então, às vezes, ele não vai saber dizer que ele não está entendendo, né? Mas ele vai estar fazendo gestos com o próprio corpo dele. E este gesto com o próprio corpo é, sim, um pedido de ajuda, né? Ou quando ele dá um acerto e aí ele fica, né, alegre, enfim, com as mãozinhas lá sacudindo, né, fazendo uma estereotipia, um sorriso, né? Então, tá tendo troca sim, né? Mas não é ainda a troca que eu desejo, mas eu vou trabalhando para chegar na troca que eu desejo com ele. Vocês estão entendendo? Então, o brincar é fundamental, né? Apesar dos brinquedos, né? Por que apesar dos brinquedos? Porque às vezes a criança vai lá e pega uma vassoura dentro de casa, né? É um brinquedo uma vassoura? Não. É um objeto de limpar a casa de um adulto. Mas ele vai brincar, sobe nela, brincar como se fosse um avião, um foguete, né? Um cavalinho. Então, isso é um brincar. E é um brincar muito importante. Chama-se brincar simbólico, né? Ele está simbolizando que ele está fazendo alguma coisa, ele está imaginando que ele está dentro de um foguete. Né? E isso na aprendizagem é muito importante, fazer essas simbolizações aí, certo? Então, brincadeira com música, né? Que tenha ritmo, que tenha intensidade, né? Muitas vezes o ritmo, a intensidade, o ritmo musical vai atender melhor a criança com autismo do que a própria fala da professora. Às vezes ele te compreende melhor quando tu bota uma atividade com música, do que se tu vai lá e fala perto dele, mesmo que tu faça o contato visual. Às vezes ele não vai te dar essa resposta, né? Mas aí tu coloca uma música e aí tu vai lá com as fichas e chega próximo, essa atividade é para isso, porque, né? Com poucas palavras ou com uma palavra só, enfim, ele vai fazer essa compreensão melhor. Às vezes, muitas palavras atrapalham o entendimento das crianças dentro do autismo, né? Então, tu tem que ser breve, sucinto, focar naquilo que tu quer que ele te dê de resposta. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, retomando, né, pessoal? Vamos dar uma... Então, retomando, né? Com a música, né, vai se dar o quê? Um engajamento maior, né?
lembrando que eles têm dificuldade na comunicação, então a gente tem que estar sempre vendo estratégias para poder atingi-los, certo? Então, brincar é sim, né? É estabelecer relações entre as pessoas, vivências entre as pessoas, né? Então, assim, o que o brincar estimula? Não só na criança com autismo, mas em todas as crianças, né? Por que ele é fundamental, né? Porque ele estimula, então agora a gente vai, assim, passo a passo, né? Estimula o quê? A atenção sustentada. O que é essa atenção sustentada, professora? É manter a atenção no que se está fazendo, né? Então, se eu quero lá que a minha criança, lá na alfabetização, ela consiga manter a atenção, né, numa atividade de letramento, eu preciso ter trabalhado essas questões antes, lá na educação infantil. Vocês viram como uma coisa puxa a outra? Uma coisa é interligada com a outra, pessoal. Vocês estão entendendo? Então, assim, a interação social. O que é interação social? É ter relações positivas ao compartilhar de uma brincadeira ou de um jogo com o outro, certo? Então, por isso que eu falo, né? A gente precisa trabalhar essas questões, né? A interação social, a atenção sustentada, né? Fazer pedidos são outras coisas também que os autistas têm muita dificuldade, né? Dizer o que eles querem, né? Alguns fazem, mas não de forma adequada. Então, eu preciso ir trabalhando isso com ele, né? Através dessas brincadeiras para que ele possa ir fazendo cada vez melhor. Alguns são verbais, vão falar uma palavra para aquilo que eles querem. Outros já falam frases, né? Enfim, outros são não verbais, então eles não vão falar, mas eles vão apontar para aquilo que eles gostariam que a gente auxiliasse eles, para aquela demanda deles. A atenção auditiva, né? O que a atenção auditiva vai? Por que ela é importante, então? Porque eu vou conseguir interpretar o outro, né? Eu preciso interpretar a mensagem da música, interpretar o que a professora está falando, interpretar esta brincadeira. E na atenção auditiva, eu vou fazer isto. A troca de turno. Né? O que é essa troca de turno? É ensinar a esperar a sua vez. Né? Esperar a vez do outro. Né? A vez do outro se posicionar. Né? Ou está brincando lá de montar as pecinhas. Duas crianças estão montando pecinhas, querem montar uma torre. Então, um vai colocar uma peça e o outro vai colocar a outra. Isso aí é a troca de turno, né? Às vezes, uma criança não consegue fazer isso muito bem. Então, a gente vai mediando. Não, agora é a vez do teu colega. Não, agora espera aí um pouquinho. Tu já falou, agora quem vai falar é o Pedrinho. Né? Então, isso é a troca de turno. Né? Às vezes, a gente encontra adultos que não são autistas, mas que têm essa dificuldade de troca de turno. Eles querem falar sempre, né? Se estão subindo uma escada rolante, né? Às vezes eles querem passar, vão pedindo licença, ou nem pedem licença, vão passando pelas pessoas, porque eles querem ser o primeiro, né? Porque talvez não foi trabalhado muito bem essa troca de turno, o saber esperar, né? O freio inibitório que a gente fala também, né? Então, tudo isso se trabalha na educação infantil e nas brincadeiras, certo? Fazer escolhas, né? Escolher entre dois brinquedos. A prof diz, hoje tem brinquedo pequeno, brinquedo grande, brinquedo de encaixe, brinquedo de cores. Qual que tu quer? Então, às vezes a gente também tem adultos que não sabem fazer escolhas. Então, será que eles fizeram isso muito bem lá na educação infantil? E eles, às vezes, não são autistas, mas eles não foram, né, trabalhados, motivados, estimulados para isso. Então, eles não conseguem fazer isso na vida adulta de forma adequada. Vocês estão entendendo quanto que a escola, o quanto que a educação infantil e quanto que trabalhar essas brincadeiras são importantes para a vida de um adulto? Então, assim, noções de organização, né? Guardar o brinquedo. Mesmo que seja em casa. Brincou, jogou lá, mamãe vai guardar. Não, negativo. Mamãe não vai guardar. Quem vai guardar é você, né? Então, lá para o autista, botar, tem a fichinha ali. Terminou de brincar. O que temos que fazer? Uma fichinha de guardar o brinquedo, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com as crianças, né? Quem é que é responsável pela mochila, de puxar a mochila na saída da escola? É o pai ou é a criança? É a criança, né? Porque se eu botar a responsabilidade do pai, puxar a mochila até o carro, até em casa, o que eu estou dizendo para minha criança?
que ela não precisa ser responsável pelo estudo dela. Que eu vou estar sempre ali para ser responsável. E não é assim. Eu preciso dizer sim, que aquele material que tem ali dentro é de responsabilidade dela. Né? Então, vocês viram como são pequenas coisas, mas que passam uma grande mensagem para o nosso filho? Certo, pessoal? E a flexibilidade mental, que é outra coisa que eles também têm dificuldade bastante, né? E as crianças em si, né? Que estão lá na educação infantil também, né? A gente vai trabalhando isso, que é conseguir encaixar um jeito, mudar de posição, saber que é hora de trocar, né? Fazer trocas, né? Não ser tão rígido naquilo ali, né? Poder flexibilizar. Ó, agora não, agora a pracinha terminou, agora vai ser a hora de ir para a sala de aula, vamos fazer tal coisa, né, pessoal? Então, assim, a atenção compartilhada, retomando de novo, né? O que é essa atenção compartilhada? Que a gente precisa trabalhar muito dentro do autismo, né? Que é a capacidade de manter a atenção no brinquedo e na pessoa que está brincando com ele, certo? Junto com ela. Eu não posso, ele brinca, professora, não tem problema nenhum, ele brinca. Sim, ele brinca muito bem, mas como é que é este brincar? Este brincar é com o outro, este brincar é fazendo trocas, este brincar é fazendo pedidos, este brincar é te mostrando, entenderam? Então, essas coisas que vocês têm que pôr em mente, essas coisas que vocês têm que pensar. Refletir sobre quem é essa criança que está aí com vocês. Como é que é esse brincar? Claro que eu também tenho que ter o brincar individual, que nem tipo lá o simbólico do cavalinho. Isso também é muito importante, né? Por quê? Porque às vezes eu também tenho adultos que não sabem ficar sozinhos, né? Não conseguem ficar só consigo mesmo. Quando é que eu vou trabalhar isso? Na educação infantil, né? Eu preciso trabalhar todas essas coisas. Todas as nossas dificuldades e vivências da vida adulta, todas se passam na infância. Né? Se a gente trabalhar de melhor qualidade, eu vou ter um adulto que entenda o mundo de melhor qualidade, certo? Então, por hoje era só, né? Espero que tenham gostado desta live, né? Enfim, deste nosso estudo, mas eu achei importante, né? Para que a gente possa revisitar isso, né? Esse brincar, como é que foi o nosso brincar quanto criança, né? Que falhas que eu tenho hoje na minha caminhada? Não sendo uma autista, mas a gente tem falhas, né? Porque será que foi de forma adequada? Será que aquela pessoa que estava lá trabalhando com o meu filho, ou eu mesmo sabia de tudo isso? Vocês estão entendendo? Então, tudo que eu for trabalhar na infância, eu vou refletir em ser um adulto mais ou menos saudável, com mais dificuldade ou menos dificuldade, com mais flexibilidade ou com menos flexibilidade. Certo? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.